tarde, estamos de volta Mundial. E você, é sempre com muita alegria que a gente chega aqui nas tardes de sexta-feira para te fazer companhia, sempre ao vivo aqui no estúdio da Mundial, recebendo um comunicador da rádio. E hoje eu tenho o prazer de receber Tony Rício, bem-vindo! Olá, Samira! Olá! Olá, ouvintes da Rádio Mundial. O cara que tá aqui sempre sábado à noite, né? Tá aqui, sexta-tarde. Estou de sexta-tarde, excepcionalmente, né? Excepcionalmente, apenas. Tony Rício, que está aqui na Rádio Mundial com o programa Mistérios do Universo, todo sábado às 21h30. Anotaram? Isso, e a participação especial no programa Reconectar e Curar com a doutora Patrícia Lamar, às segundas-feiras ao 12h30 e toda sexta-feira às 8 da manhã. Participação especial é uma coisa diferente, né? É chique, né? Participação especial. Me sinto honrado com esse título. Não é? Mas foi muito um pontapé inicial, aí que começou tudo, né? É verdade. E você que está aí nos acompanhando no Facebook da Rádio Mundial, estamos ao vivo, pode mandar sua pergunta para o Tony Rício, que a gente vai acompanhar aqui no decorrer do programa. Vamos bater esse papo. Quer acompanhar só o nosso vídeo pelo site da Mundial? Vamos lá, radiomundial.com.br. Tony Rício, mistérios... Como é que é? Esqueci já. Do Mistérios Universo. do Universo. Mistérios do Universo, todo sábado às 21h30. Do que você trata? Tudo bem, são mistérios do universo, mas que tipo de mistérios você procura trazer nesse programa? Isso foi um tema que começou com o programa da doutora Patrícia Lamar, quando eu falava algumas coisas sobre acontecimentos do mundo. Mas como o programa dela é muito pontual, falando de cura e reconexão, eu não podia me estender bastante. Tá. E aí surgiu esse convite de falar desses temas que são experiências minhas de vida, do que eu já passei no mundo, das minhas iniciações, os países que eu visitei, as tribos que eu conheci. Experiências também desde a infância, de canalizações que eu tenho, ligadas à origem do universo, ao mistério da raça humana no planeta Terra, e também a toda essa questão extraterrestre, toda essa coisa do cosmos, que todo mundo fica empolgado, querendo entender, cada um fala uma coisa, qual que é a realidade, qual que é a verdade. E hoje, com essa questão da física quântica, que eu sempre falo, nós já estamos na quarta dimensão, a gente consegue perceber que o universo não é um, mas sim o multiversos. Nós vivemos em multiversos. O próprio Stephen Hawking, que morreu esse ano, falava sobre essa teoria. Então é como se a gente estivesse vivendo num monte de bolhas de sabão, cada bolha é um universo, e quando entra no momento máximo de uma, no momento extremo, ela estoura e começa um outro universo, uma outra realidade, tudo em cima de um consciente coletivo muito poderoso que a gente pode até chamar de Deus pela física quântica. Mas o que ele quer dizer com várias bolhas, vários universos? Como que a gente pode imaginar essa cena? A gente pode imaginar tudo como um reino de possibilidades. Tudo isso acontecendo no extrafísico, num campo supradimensional. A gente acha que a materialidade é a realidade, mas não, tudo está acontecendo de uma forma extrafísica, de uma forma energética, que depois ela vai colapsar numa forma de onda e tornar-se realidade. Então, primeiro a coisa está acontecendo em outra dimensão? Posso dizer? Não, não é dimensão. É difícil na nossa mentalidade humana compreender isso. Até chegar até nós? Mas pensa que é apenas uma ideia, resumindo, apenas um campo formado. Mas que ele vai se materializar isso, e realizar. Né? Mas foi a origem do universo dessa maneira, Samira. Assim que aconteceu, assim começaram as primeiras formas de vida, que são os insectoides, que muita gente fala, nossa, os insetos, sim. Foi a primeira realidade, e quando eles perceberam que isso podia se tornar material, há mais de 10 bilhões de anos atrás, começou a formar esse universo com os seres insectoides, que são colônias. Depois disso surgiram os reptilianos, que são seres de Draco, da constelação de Draco. E logo em seguida, depois com praticamente 7 bilhões, começou a raça humana no universo, que foi um projeto que ele vem de Lira, da constelação de Vega, desenvolvido pelo povo siriano. Todos eles, então, vieram antes da gente. Muito antes. O projeto humano é um projeto que deu certo, mas para vir para a Terra teve umas mutações, modificações, mas tem o apoio do povo de Sírios, que são os povos de Sírios A, Sírios B, né? Sírios A que são os fenídeos, que são os gatos, e Sírios B, que são as baleias, os golfinhos e também os anfíbios. Que ciência estuda esses mistérios? Não existe ciência profundamente que estuda isso. Na verdade, são histórias que elas parecem que são sem nexo, sem ligação. Mas quando você frequenta povos na África, que há mais de 10 mil anos eles contam essas histórias, e eles nunca tiveram contato com NASA ou com qualquer pessoa ligada à astrologia ou astronomia,
a gente fala, puxa, de onde vem então toda essa sabedoria? De onde vem as pirâmides? De onde vem todas essas pedras que se movimentaram pelo planeta? Então a gente sabe que tem muita mais coisas secretas que não são reveladas ou que não sabe o que é, não há uma pesquisa sobre isso. Já basta ver a questão do próprio homem, né, que pela teoria fala-se que vem do macaco, mas não tem nada a ver o macaco com o homem, porque se o homem continuasse seguindo como um macaco, como um primata, ele não teria a evolução que ele tem. É como ele se houvesse acabou uma de derrubar a teoria de Darwin. Exatamente. Então vê que é uma coisa brigando com a outra, né? Mas na verdade não são brigas, é que a história é muito incompleta. O homem ele sabe pouco da evolução dele aqui no planeta, por isso que está agindo de forma errada, de forma com a anomalia humana, que é um dos temas que eu prego também nas minhas pesquisas. Você acredita que a humanidade está fazendo um caminho contrário agora? A humanidade ela já foi muito mais evoluída, basta ver o que os Atlantes tinham como legado aqui no planeta. As grandes civilizações atlantes tinham um conhecimento absurdo. E por ter esse conhecimento, elas deturbaram toda a energia do planeta em um determinado momento, que culminou realmente com a queda de Atlântida. Da onde você acredita que surgiu todo esse interesse hoje pela física quântica? Isso era programado. Porque quando a gente muda de uma terceira para a quarta dimensão, era programado. Não era nada esperado. Em 84, quando começam minhas pesquisas, a gente percebe que a mudança de terceira para a quarta dimensão traz a mudança também do próprio ser humano, por mudanças físicas na própria movimentação do planeta Terra e no cosmos. A gente precisa entender que todos os planetas e tudo que existe no universo está expandindo, é como se houvesse uma inflação. E o universo comporta, né? E o universo comporta, porque é infinito. Então a gente consegue entender que o espaço-tempo se acelera e automaticamente a cabeça humana também modifica. Então, se a gente continuar pelo meio cartesiano, não tem como dar informação, como entender os fenômenos. A partir do momento que a gente entra com a física quântica, tudo começa a se encaixar. E não que ela nunca existiu, ela sempre existiu. Só que ela não fazia tanto efeito como os dias de hoje. Você falar que um elétron ele pode estar influenciando numa materialidade ou não. Hoje se aceita mais esse conceito. Hoje se aceita e se vive esse conceito. Tanto é que eu sou um dos percussores também de técnicas de vibracionais, né, que estudam essa questão da física quântica no ser humano. E me diz uma coisa, quando você fala que a gente está tendo essa sensação também, né, de tempo, espaço, tudo muito rápido, qual que é a resposta científica, se eu posso dizer que é científica, para essa aceleração do tempo? Uma é a expansão realmente de todos do universo. Se eu expando o universo e continuo com a mesma, numa distância maior, eu tenho que aumentar essa velocidade. Porque eu estou ocupando o mesmo espaço e o universo está se expandindo. Exatamente. A gente também, né, gente? É como se a gente aumentasse a distância entre São Paulo e Campinas, mas a gente teria que usar o mesmo veículo. Então, se eu fazia 100 km por hora, agora tem que fazer mais rápido para poder fazer no mesmo tempo, porque a distância se expandiu. E isso acontece no nosso tempo também. E se eu não tiver esse veículo rápido, eu não consigo ter essa velocidade. Então, para mim, o tempo parece que é relativo, mais lerdo, mais devagar. Então, parece que as coisas não acontecem. Por isso que as técnicas quânticas, elas fazem justamente esse approach energético, transformando o corpo de terceira para a quarta dimensão, mexendo inclusive no DNA humano. Para a gente poder se adaptar a essa mudança. Exatamente. E é possível a gente se adaptar. Fica menos acelerado, porque no final a gente está notando, vivendo nesse planeta, que o mundo está acelerado. Da mesma forma que as pessoas estão aceleradas. Exatamente. Não é? Agora, você tem um trabalho chamado Relocação Quântica Energética. Esse é o trabalho que pode fazer essa adaptação? Nossa! Quando eu comecei as pesquisas com várias tribos, eu percebi que todas elas... Que tipo de tribos? Na Sibéria, na África, né? Na Europa mesmo, né? Quando a gente começou a falar do Neandertal, e que tinha um outro povo que era o Cro-Magnon que estava surgindo. Você passou muito tempo com esses povos? O Cro-Magnon é um povo que vem junto com o Neandertal, mas não era conhecido. Depois de umas escavações na Espanha, perceberam que existia esse povo, que muitas tribos falavam deles, que eles tinham conhecimento muito parecido com o nosso, de sociedade, de conceitos energéticos, de entender a vida pós-morte, todas as coisas. E essas tribos, cada uma na sua linguagem, falavam coisas muito parecidas, ligadas realmente ao despertar quântico, a esse processo que o homem ia alcançar de mudança até de DNA. Da sua forma.
Desde criança eu tenho as canalizações de Sírios, que quando eu era criança eu não conseguia compreender. Quando eu comecei a ficar um pouco mais velho, na minha adolescência, aí eu comecei a ter um subsídio com pessoas que estavam recebendo também essas canalizações, e a gente começou a trocar ideias, e isso surgiu como fruto de pesquisa de criar um método que as pessoas poderiam mudar esse campo energético, acessar um universo de possibilidades, simplesmente porque a gente precisa entender que a energia que existe em nós não está na Terra, ela está fora do planeta. Nosso planeta tem uma blindagem, e essa blindagem faz a gente ficar limitado. Só que com a mudança desse campo energético, essa blindagem está se expandindo. É como se a gaiola estivesse se abrindo, e o nosso chakra cardíaco começa a se conectar com o Sol, e esse Sol está conectado a Sírios, de onde vem a informação genética humana, e principalmente a informação desse DNA. Aí transforma o DNA. Aí você começa a ter as transformações de DNA, mas principalmente a mudança de traumas positivos e negativos do ser humano. Todas as pessoas que passam por atendimento, elas são unânimes em dizer que a princípio elas vão ter um vazio muito grande, como se fosse uma reciclagem de ideias. Quando ela está saturada, parece que nada acontece. O mundo muda, parece que o mundo mudou e ela não se encaixa mais ali. Mas na verdade o mundo não mudou. Ela que está diferente, ela não está conseguindo entender. Então é como se houvesse um reset, e ela começa a acessar um conteúdo informacional que nem ela sabia, mas ele estava totalmente manipulado por diversas coisas do seu cotidiano. Muita gente fica assustada quando eu falo no programa Mistérios do Universo sobre a dominação do planeta. É uma dominação que houve, e a gente precisa entender no mundo alienígena que não existem regras humanas. Se a gente entender como humano, a gente fala, puxa, o povo foi ruim, eles manipularam o ser humano. Não, foi um acordo, são tratados, né? Como se fossem contratos. E esses contratos também mexeram com a raça humana. Então os seres humanos hoje ficaram dominados, então eles viviam uma vida mecanizada. Quando a gente trabalha em consultorias de ambiente, por exemplo, eu sempre pergunto para as pessoas, quando você abre uma porta, você pede licença para aquele ambiente? Quando você abre uma porta, você imagina o que você vai repercutir naquele ambiente ao entrar lá dentro? Porque você é um campo energético. Em terceira dimensão, talvez isso não influenciava nada, mas quando falamos de quarta dimensão, onde há o espaço, tempo e outras frequências, a gente começa a sentir que isso faz influência. E só para completar, nessa quarta dimensão, temos uma nova lei da física atuando, que ainda é desconhecida para muitos da ciência, que é a lei da transmutação. Então, novas composições vivas dentro de nós vão acontecer. E esse acontecimento é uma forma que ela faz a transmutação, ela faz a mudança de um estado para o outro, transmutando a energia. É como se trocasse seus órgãos, trocasse tudo que tem dentro de você, falando de uma forma grosseira. Mas pensa acontecendo primeiro num campo energético e depois materializando na forma realmente física, na forma material. E isso também acontece de forma negativa, quando a pessoa fica doente. Então, aí ela faz uma transmutação também, mas para a doença. Exatamente. Em um determinado órgão ou célula, aí depende. É por isso que muita parte das pessoas vão fazer exames, não detecta nada. É emocional, é psicológico? Talvez, mas muito é campo energético quântico que ainda não é conseguido medir de uma forma ainda pela medicina. Então, isso fica só no ramo do soma, só do físico. Isso pode estar nesse ambiente aqui. Pode estar nesse ambiente. Então, é como se a gente pudesse atravessar paredes, como a gente pudesse trocar energia com você, como que todos nós ficássemos numa coisa só. Mais do que nunca, um é todos e todos são um. É importante agora, então, a gente começar a pensar mais da forma de como essas energias estão nos afetando e nós também a elas. Sim. Vice-versa, para a gente poder ter mais bem-estar, vamos dizer assim. Exatamente. Um dos pilares dessa mudança que eu percebi foi justamente ter contato com pessoas de muito sucesso no ramo de competições, no ramo de negócios. E essas pessoas, todas elas tinham um grande problema. A falta de sentido para a vida no momento crítico da vida dela. Então não era o dinheiro que fazia a diferença, não era a família, não era uma esposa bonita, um marido bonito, não eram os carros na garagem, não era ser um campeão, mas era uma falta de coerência na vida. E essa coerência, ela vem muito com a relocação quântica. Quando eu aplicava esse atendimento nelas, elas começavam a despertar algo que nem elas entendiam. Então primeiro vinha um vazio, que é o vácuo quântico, e depois vinha esse acesso a essa informação que vem do Sol, que é uma informação binária, transcodificada, em função de cada um que está no planeta Terra. Porque a gente tem que também lembrar que existem linhagens dos seres humanos no planeta Terra. Cada um é de uma constelação. Nós somos extraterrestres.
A gente acha que nós somos intraterrestres. Não, nós somos extraterrestres. Você pode ter vindo de Vega, outro pode ter vindo de Vênus, outro pode ter vindo de Sírios. Eu hoje, por exemplo, eu sou um homem aqui no planeta Terra, mas eu posso falar que eu sou um ser de Sírios encarnado como um ser humano no planeta Terra, do sexo masculino. Porque você tem esse conhecimento. Porque eu sou oriundo de Sírios. Isso é uma informação muito forte. Eu não tenho ideia, né? Existem quantos planetas desse tipo espalhados? Existem constelações. Constelações, mas assim, é impossível numerar. É impossível enumerar. Existem várias. Existem as principais que deram origem aos seres humanos do planeta Terra, que todas colaboraram, que são contadas como mentira, como ficção, porque a história não consegue entender que, por exemplo, existiam seres alados, seres com capacidades que parecendo um gato, parecendo um cachorro. Um mundo de fantasia, né? Um mundo de fantasia, mas isso é comum de acontecer. E esses seres fizeram parte desse processo. Então a relocação quântica, além de trazer essa clareza, ela traz essa linhagem sua. E dependendo do grau de desenvolvimento da pessoa, eu revelo isso no atendimento. E o atendimento dura várias sessões? Você vai até o ambiente da pessoa para verificar como ela vive? Como que funciona? São vários níveis. O primeiro atendimento seria o imediato, para a pessoa começar a se despertar. Ela vem embrutecida. Aí ela vem esse vazio. Ela vem embrutecida, vem com vazio. No começo, algumas vão ter sensações, outras não, porque é quântico. Mas as sensações que elas revelam, primeiro é de cor, a outra é de dimensões, de verem figuras geométricas durante a sessão. Por que geometria? Porque os alienígenas ou os extraterrestres se comunicam através de geometria sagrada. Luz, geometria sagrada e a informação. Esses seriam os binários mais importantes para essa comunicação. Quando você fala desse vazio, é aquela sensação também de que eu não pertenço a esse local? É como se eu já estivesse tendo a sensação de outro planeta, de outra constelação que eu tenha passado? Ou não? É como os africanos falam do banzo, né? É como se fosse uma saudade de uma família que não está aqui. Tá, então dá uma sensação de outras vivências. Exatamente, dá uma sensação que você é mais que aquilo, que você não faz parte desse sistema, mas não é a síndrome de estrangeiro, não é isso. É como se você tivesse deixado alguma coisa para trás. Mas que é mais profundo. O sistema materialista humano que está decaindo, a gente já tem a prova disso, né? Os Illuminatis, todos esses seres que estão decaindo, não sabem mais o que acontece com a questão de governo, a questão da economia, a gente vê que a materialidade não é tudo. Mas esses seres, eles acabam criando uma condição só de sobrevivência para o ser humano. E aí ele acaba vivendo mecanicamente, como eu falei, a questão de abrir a porta. A pessoa abre, ela faz as coisas sem pensar se ela vai atropelar alguém, sem pensar que ela vai matar uma formiga, sem pensar que os efeitos que ela está fazendo vão influenciar no seu campo, no passado, presente e futuro. A gente não é doutrinado a pensar assim, na hora que a gente vai abrir a maçaneta. Agora você vai abrir a maçaneta de forma diferente, né? E todos os ouvintes que estão acompanhando o programa também, pensem o que vocês fazem nas suas atitudes, até o fato de você falar com alguém, o que você está falando, né? É muito sério isso. Porque eu atinjo o outro, né? Você está aqui falando com a gente, você está atingindo as pessoas com a sua fala do outro lado. Sim. Não é? Exatamente. E a mim também, lógico. E a relocação quântica, ela te dá essa consciência. A partir do momento que as pessoas começam a sentir esses fenômenos, elas começam a ter consciência de como agir diferente no mundo. Há um caso, por exemplo, de uma paciente que ela ficava todo final de ano servindo de babá para a família do esposo. E ela sofria muito com isso. Levar os senhores para usar o banheiro, para dar banho neles e tal. E ela nunca se perguntou porque ela podia contratar alguém. E numa das sessões ela falou, fazia. Ela saiu e falou, eu pensei nisso, né? Nesse exato momento de contratar alguém, o que você acha? Eu falei, eu não posso decidir na sua vida, mas viu que você já teve um insight? Então esses insights... Ampliou a consciência também. Exatamente. Então amplia-se várias coisas, inclusive a consciência. E ela deixou de ser aquela pessoa rabugenta nas festas de final de ano para ser uma pessoa super feliz. Mas eu também ia ser rabugenta. Ela tá com a razão dela. Ela estava com a razão, mas ninguém entendia, por uma atitude que ela achava que estava fazendo bem, mas não. A partir do momento que ela pôs uma enfermeira ali... E isso acontece com muitos de nós. A gente está fazendo alguma coisa que desagrada, os outros estão satisfeitos porque você está fazendo, não é? Isso acontece muito, a gente vê nas vidas, né, dos amigos e nossos, a gente ouve relatos, e no final fica todo mundo infeliz, né? Sim, exatamente. Aí é difícil. Ô, Tony... Me diz uma coisa, amanhã é o programa número 100?
Amanhã é o programa número 100. Amanhã, 100º programa, todos os sábados, hein? Um projeto que era para durar alguns meses, já faz anos que estou aqui fazendo esse trabalho. E o relato dos ouvintes são coisas lindas, Samira. Precisa ver as coisas que eles falam. Que tipo de informação eles dão? Feedback, né? Porque é um tema complexo, é um tema que as pessoas têm dificuldade até de estudar e de entender. De repente, ouvindo falar, a gente entende melhor. Com Não é igual o feedback que as pessoas dão. Até para terminar quase o programa, quase no fim. Os elogios são os primeiros feedbacks que eu tenho, mas principalmente essa clareza que eles começam a ter sobre o mundo. E é interessante, Samira, eles não, as pessoas às vezes não comentam entre elas o que elas estão sentindo, mas no e-mail elas falam que elas percebiam certos fenômenos que eu falava, certas histórias. É mais fácil falar para você que vai entender o que eu estou falando. Só que elas não tinham coragem de falar com alguém, né? Não é? Porque realmente é complexo. A ampliação de consciência é diferente. Não é isso? Exatamente. Por isso que parece que todo mundo está buscando a evolução, só que não acha nesse mundo normal, ela precisa de algo mais. E nós, com esse sistema, a gente consegue trazer esse algo mais para esses ouvintes, para essas pessoas que buscam despertar. E amanhã qual que vai ser o tema? Amanhã vai ser um dia de festa. Eu vou falar sobre o 100º programa, mas principalmente sobre essa questão da origem do universo. Porque o Esse universo... é um tema que dá pano para manga, né? Nossa, devíamos fazer vários programas. Pronto, você já faz uma série. Quer ver um dos programas que chamou muita atenção? Foi falar dos índios brasileiros, a origem deles. Tá lá na internet, se vocês quiserem assistir, tá no canal Web Terapias. É o canal? O canal no Vamos passar Web já. Terapias, o canal no YouTube. Tem também Web Terapias, tudo Web Terapias. O Facebook é Web Terapias e o site também é webterapias.com.br. E o telefone de contato? O telefone de O que contato que é o A 55... Patrícia está aqui soprando. O que é para ele falar? Como que escreve Web Terapias? Ah, tá, a gente tem um já S fala. no final. O W, Web Vamos lá. Terapias. Tony. Web, todo mundo sabe, né? Web com W-E-B, terapias. Terapias com S no final. Plural, .com.br é o site. É o mesmo nome do YouTube. Isso, E exatamente. Facebook também? Do Facebook também. E o telefone de contato, que é o WhatsApp. Não dá para fazer Web Que Terapias, é W né? também. É o 55 Brasil 11 947 22 9980. 947 22 9980. A gente fica brincando por causa do www, mas se eu não me engano foi anteontem o dia da internet, exatamente pelo dia que inventaram o www. O 3W, Os né? 3 Ws, né? Que faz parte da vida de todos nós. Mensagem final. Mensagem final, eu quero que todos despertem realmente para a evolução, que o mundo está melhor do que vocês imaginam, não foquem nessa bagunça, porque essa bagunça é a quebra de um sistema, né? Está estagnando totalmente e a gente vai colapsar com um sistema totalmente novo que vocês nem imaginam como vai ficar fácil a vida nessa 4ª dimensão. Mas você tem que fazer o seu approach, mudar seu campo energético para a 4ª dimensão e do seu ambiente também. Muito bem, tá Quero te aqui. dar um presente, uma lembrança para que você. amor, Você merece gente. muito mais que isso, Samira. Pra mim e pra turma da rádio. Mas isso aí lembra Obrigada. do filme Forrest Gump, né? Que ele fala que a vida é como uma caixa de chocolate. A gente nunca sabe qual que a gente vai pegar. É verdade. Isso é a prova mais simples de universo de possibilidades que nós temos. Quem não assistiu o Obrigada. filme, assista. Muito lindo. Forrest Muito Gump. obrigada. Obrigada, Tony Rício. Sucesso pra você sempre. Amanhã, às 21h30, quero ouvir mais a respeito dos mistérios do universo. Amanhã tem programa às 21h30. Ele vai falar de muito mais coisa. O telefone de contato, 947229980. 947229980. Eu vou ficando por aqui. Amanhã, às 7 da manhã, tem Mundial. E você também... Se eu não me engano, amanhã é o último programa de 1 hora. Semana que vem, programa de meia hora, que vai começar o horário político. Ok? Um grande beijo. Continuem com a gente. Tá no Facebook? Continua no Facebook que a Vivian Barbosa vai fazer live também. Um grande beijo e até amanhã. Honrar a todos. Amém.